FM 100.1. Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes que nos acompanham. O programa Hora Espírita acontece na Rádio Chapecó, das 7 às 8 horas da manhã, e é uma alegria imensa ter você aqui conosco. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo promover uma conversa sobre temas de interesse geral, passagem do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, sempre com abordagens à luz da doutrina espírita. Hoje falaremos sobre a criança na visão espírita. E para conversarmos sobre esse assunto, contamos com a presença dos amigos Celso Dalpiva, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia e uma saudação fraterna a todos os ouvintes. E nosso amigo Vanderlei, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia a todos e que a gente possa ter um bom programa hoje. E eu, Michel, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes também. Agradecemos a possibilidade de adentrarmos aos lares dos amigos e podermos conversar um pouquinho sobre a doutrina. Lembrando que você está convidado a participar conosco enviando a sua pergunta ou a sua colaboração no chat do Facebook da rádio e também pelo WhatsApp 2049 1212. Lembramos também que o programa conta com a sua própria fanpage intitulada Hora Espírita Chapecó, canal no YouTube e perfil no Instagram, onde convidamos a todos a conhecer, curtir e compartilhar as nossas redes sociais. É de extrema importância que vocês interajam com esses conteúdos do programa nas redes sociais, porque aí o engajamento aumenta e o alcance da mensagem espírita vai para mais pessoas. Lembrando do nosso compromisso acerca da divulgação do espiritismo. Lá também você pode encontrar programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e pode ver o anúncio dos próximos programas. E antes de iniciarmos a nossa conversa, queremos registrar o nosso profundo agradecimento àqueles que de forma voluntária e anônima contribuem para que esse programa possa ir ao ar todos os sábados, bem como o nosso patrocinador, Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hoje vamos falar então sobre uma importante fase da nossa reencarnação, a infância. O Espiritismo nos ensina que a criança é um espírito reencarnado, que traz consigo ao nascer suas experiências, suas virtudes e vícios das anteriores existências, tendo na fase infantil uma importante etapa de aprendizado. Jesus já nos ensinava que devemos nos assemelhar à criança para alcançarmos o reino dos céus, trazendo reflexões sobre a pureza e a simplicidade dessa fase. Essa abordagem nos convida a refletir sobre a importância da educação moral e espiritual desde os primeiros anos de vida, ressaltando que a criança em nossa família e no nosso entorno necessita de um ambiente adequado para aprimorar suas virtudes e superar suas dificuldades e defeitos. Nesse programa vamos conversar como o Espiritismo aborda o tema e pode auxiliar a família e a criança em sua caminhada evolutiva. Fique conosco e vamos refletir e aprender e trocar experiências sobre essa situação. Dalpiva, para a gente começar então, o espírito da criança ele já existia ou é criado na fecundação? Vamos nos valer de uma obra do Hermínio de Miranda, Nossos Filhos São Espíritos. E ele traz aqui dois exemplos.
dois casos, duas situações. A primeira é quando o pai se negou a comprar uma geladeira de brinquedo para a filha. E a filha ficou revoltada. Minha filha, e a mãe falando para a filha, seu pai não é rico, não pode comprar tudo que você quer. E ela, muito firme, positiva, franca, como de hábito, fez o seguinte discurso: não é verdade. Primeiro, eu não quero tudo. O que é verdadeiro, pois ela não é exigente, segundo a mãe. Contenta-se com pouco e tem uma noção muito boa do significado do dinheiro. E também não é verdade que ele seja tão pobre assim, dizia a filha para a mãe. Meu outro pai, quando precisou consertar o telhado da nossa casa, teve de pedir a um outro porque ele não tinha nada. Esse aqui, não, o pai atual. Comprou este apartamento velho e feio e reformou ele todo sem pedir um tostão de ninguém. Isso é ser pobre? E quando eu peço uma geladeirazinha à toa, ele diz que não tem dinheiro? Então diz a mãe, você não está feliz com o seu pai agora? Não, disse ela. Não, disse ela, após um momento de reflexão. Estou sim, eu gosto do meu pai Zé Carlos, sim. Ela está fazendo uma referência que ela já existiu. Ela está fazendo uma referência a um pai anterior, que para reformar a casa tem que pedir ajuda. E este pai, para reformar o apartamento agora, não precisou pedir ajuda. Então ela já existia. E há um segundo exemplo. Outro episódio dentro do conteúdo emocional ocorreu quando a família passava alguns dias na praia. Era a Renata, a filha, a mãe, o irmão, uma tia e duas primas. E Renata insistia em entrar no mar. E o mar estava revolto. E aí a mãe diz, mas minha filha, reitera a mãe antes de sua existência, o mar está muito forte, é perigoso. Eu tenho cuidado, diz a filha. Mas o mar está agitado demais e você sabe que eu morro de medo. Já imaginou se você se afogar? Que conta vou dar de volta a seu pai? Ah, é isso? Então pode ficar sossegada. Eu já morri afogada uma vez, mas agora não vou morrer de novo. E ela relata, então, que ela vivia numa existência muito pobre. E aí foi no mar e entrou no mar de família que vivia de busca, a mãe era mendiga, ela também pedia na rua para sobrevivência. E ela entrou no mar e não se cuidou e foi muito fundo e afogou-se, né? Então, quando a mãe falou, você já morreu afogada? Perguntou a mãe. Que história é essa? E aí ela relata, então, o ocorrido. Esses dois fatos para dizer que o espírito já existe. A história dizer, meu filho, na verdade não é meu filho. Eu apenas ofereci o corpo material. O espírito é divino. E no livro dos Espíritos, Kardec registra o diálogo dele com os espíritos, que dizem que Deus nos criou. Nós tivemos um início, então. Deus é infinito. Não teve início e não terá fim. Nós não teremos fim, mas temos um início. Então, Deus criou todos os espíritos num processo evolutivo. E quando nos criou, nos conduziu nos primeiros momentos, mas depois nos deu a liberdade de nós traçarmos a nossa caminhada. Em sucessivas reencarnações, já passamos num mundo primitivo, num mundo mais atrasado que o nosso. Estamos no segundo degrau dos mundos, agora nós estamos no mundo de provas e expiações. A caminho do mundo da regeneração, onde ainda vai existir o mal, mas o bem vai superar esse mal. Então, nós todos fomos criados simples e ignorantes. E no plano espiritual, nós estamos pedindo para reencarnar, para retornar a uma nova existência. Então, essa é a questão. Nós somos espíritos que agora somos imortais, mas tivemos um início e que fomos criados todos pelo nosso Pai. Quando eu era pequeno, eu achei que eu tinha sido criado no momento do nascimento. Então, quando
a mulher fica grávida a partir do momento da fecundação do espermatozoide com o óvulo, a partir daquele momento nós temos um ser vivo ali. Aquele ser vivo é apenas uma célula que essa célula vai se multiplicando e se diferenciando para chegar ao bebê, chegar ao ser humano. Então, se a legislação não permite eu matar alguém, como é que vai me permitir matar um ser humano que já nasceu? Ele só não está no mundo, mas ele está no mundo, desculpa. Ele só não está entre nós, fisicamente. Ele está ainda no ventre da materna. Daí a doutrina se opõe frontalmente ao aborto. O aborto nada mais é do que um crime, independente do momento que nós façamos, né? Há também uma posição da doutrina espírita quanto àquela pílula do dia seguinte. Você está eliminando um ser humano que já iniciou a sua caminhada. Porque há todo um planejamento para o espírito se vincular a este corpo que está se formando. É todo um processo complexo, muito complexo, né? Então essa é a posição. A partir da união do espermatozoide com o óvulo ali, o espírito já começa a fazer o processo, né? E Já ele vai começa a imprimir ligação, né? isso, ele vai Se imprimir ligar. naquele corpo tudo que ele tem de necessidades para evoluir, tanto possibilidades de capacidades físicas, né? Tanto de limitações às vezes que ele vai vir, né? Devido às existências passadas dele, para esse processo ser de aprendizado. Tudo que a gente está passando na vida aqui tem um aprendizado. Então essa fase da infância que a gente vai discutir hoje tem esse papel importantíssimo, né? É como se fosse uma página em branco que os pais e os filhos podem ir reescrevendo para fortalecer ele na fase que ele vai receber a carga das anteriores existências. Até lembrando que o que a doutrina espírita coloca, né, Dalpiva, que a verdadeira vida é no mundo espiritual. Sim. Né? E que a gente vem lá do mundo espiritual vivenciar as experiências, né? Então, por isso que vem vivenciar as experiências para a própria evolução, como destino da perfeição. É impossível, né, a gente viver só numa existência, chegar a evoluir, né? Então, é essa permissão que Deus nos dá para chegar a esse ponto, através da reencarnação, né? Que a gente vem vivenciar experiências. Então, se o espírito se liga justamente num objetivo de evoluir, né? Então, a gente está tirando, às vezes, uma oportunidade e a criança realmente é um espírito que já existia, né? Então, a gente tem alma, existe a alma, o espírito, mas veio da onde? Da onde que vem, né? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, às vezes, para a nossa razão tentar identificar, né, esse processo. E lembrando que a própria história nos demonstra isso, né? Existem civilizações anteriores que são muito avançadas, por exemplo, na engenharia. E de onde é que veio? Se a gente for criado ali no início, quando se criou ali, que cada espírito é zerado quando ele nasce, de onde é que vem essas experiências, né? Essas crianças que têm conhecimentos, às vezes, de física, de química, né? Do espaço, da astrofísica, às vezes a engenharia, né? Diferente dos diferentes povos. Onde é que veio isso, se não de anteriores existências, às vezes de experiências de outros mundos até, que vieram a ter aqui conosco, né? E aí, se não fosse assim, então Deus seria parcial, né? Porque aí capacitaria uns a ter mais evolução, mais capacidade de inteligência para se destacar, né, ao invés do outro. Então, tudo é um conhecimento, uma construção do espírito que vem de inúmeras existências para trilhar isso. Nessa informação de pessoas que já de outras existências, né, nós vimos muito da parte artística também, né? Jovens músicos que Bebês ainda, praticamente 2, 3 anos. Tocando instrumentos complexos, né? Complexos, né? E esses espíritos que aqui estiveram, o Chico Xavier, como é que ele pôde escrever 400 e poucos livros? Quer dizer, ele veio preparado para esta missão. Um homem que viveu na humildade, na humildade total, sobreviveu com o seu salário de datilógrafo do Ministério da Agricultura. Quando seu pai pediu, mas Chico, não pode escrever um livro para nós termos uma ajuda para nós temos pobres. Pai, os livros não são meus. Eu só transcrevo no papel. Então, o Chico é um exemplo que todos nós conhecemos, né? E outros, Irmã Dulce, Irmã Teresa de Calcutá, são espíritos que vieram aqui para uma missão nobre.
E tantos outros casos, o que você cita, Michel, aí você citou, que a gente começa a lembrar, né? É só pesquisar na internet, tem tantos casos que falam de crianças que pedem para os pais levar elas em tal lugar e elas vão lá, se lembram de detalhes que moravam lá. Então tem muitas situações que hoje vem trazer essas informações para a gente se questionar, quem tem dúvida, né? E essa questão da inteligência das pessoas, né, de hoje, das crianças que nascem, é um caso, porque da onde que vem todo esse conhecimento? Você começa a pensar, por quê? Por que eu não tenho, por que o outro não tem, né? Então, é uma bagagem, né? Então, para nós continuarmos, Vanderlei, aprendemos então que o espírito já existia. Então, todo nascimento de uma criança é programado? Todo nascimento tem uma programação no plano espiritual. Independente da situação, todo ele é programado. Visto que nós temos, então, a questão que o Espiritismo nos coloca, da continuidade da vida, da pluralidade das existências, né? Das experiências que nós precisamos vivenciar para chegarmos a esta perfeição, né? Que todos nós fomos criados com esse destino, né? Como o Dalpiva já comentou, simples e ignorantes, mas com destino à perfeição do Espírito. Então, temos sim uma programação, porque nós precisamos vivenciar essas experiências para evoluir. De todas as formas, desenvolver a moral, desenvolver a inteligência, em todos os sentidos. Então lá, quando nós estamos lá no mundo espiritual, né, no estado errante ainda, antes de começarmos uma nova existência, o espírito lá tem consciência, tem a previsão das coisas que vão lhe acontecer durante a vida. Então, nos é permitido vivenciar uma nova experiência pelo plano espiritual, por Deus, é claro, né? Mas pelos espíritos responsáveis por essa situação, né? Por esse departamento. Então, assim, o espírito, muitas vezes, ele vai escolher o gênero das provas que ele deseja sofrer, né? Nessa nova encarnação. Então, ali também nós temos o livre-arbítrio, quando nos é permitido. Porque, em muitos casos, o espírito não consegue escolher, não consegue fazer a sua própria programação. Isso nos fala lá na questão 258 do Livro dos Espíritos. Então, todos os espíritos vão renascer nessa sua programação reencarnatória adequada às suas necessidades evolutivas, dependendo da forma como foi as outras encarnações que ele teve, as vivências da última encarnação e das outras também. Então, esta programação, né, que acontece, mesmo para aqueles que não podem fazer essa escolha junto à espiritualidade, dessa programação, dessas situações vivenciadas nas suas provas, aqueles que ainda não têm essa capacidade, eles no plano espiritual, os mentores elaboram um projeto de vida para eles para a próxima encarnação, porque muitos espíritos são rebeldes, né? São indisciplinados, então eles recebem o projeto pronto para vir nesse mundo, que é elaborado pelos espíritos responsáveis. Algumas vezes tem reencarnações compulsórias, que são necessárias para a evolução do espírito. Então, das duas maneiras, tudo é organizado pelo plano espiritual. Mas, a maioria das vezes, o espírito participa disso. Como? Prevendo todas as encarnações anteriores, vendo as possibilidades. Como a gente diz assim, o fardo não é dado maior peso que a gente não pode carregar. Então, aí vai ver todas as possibilidades daquilo que ele acha que pode fazer, a espiritualidade ajuda nisso, né? Então, ele vai escolher o gênero das provas. Um exemplo disso, bom, eu vou escolher, se eu tive problemas na questão do trabalho, né? Que eu fui muito relapso no trabalho, né? Matava tempo, aquele legítimo nó, né, no trabalho, e não valorizava isso e tal. Eu posso, né, escolher um gênero de prova de eu ter uma dificuldade nessa área, na área do trabalho. Se eu abusei dos vícios numa encarnação anterior, eu também lesei o meu corpo físico, meu próprio corpo físico, meus órgãos vitais, eu posso vir com alguma sensibilidade por eu não ter valorizado este corpo físico. E assim é revisto também outras experiências vivenciadas. Mas nesse planejamento também, a gente tem aquele planejamento que tem todo o biotipo, a estética, a cor da pele, detalhamento, quem vão ser nossos pais, né? Tem que ver se eles vão aceitar a nossa vinda para nos receber. Vejam tudo que envolve a encarnação de um espírito, a programação espiritual.
Então tem toda a parte do corpo físico, esses projetos individuais, a parte social, em que meio nós vamos reencarnar, né? Em qual situação? Eu vou me reencarnar numa situação de pobreza ou não? No meio dos vícios? Muitos espíritos escolhem como prova estar lá no meio para eles justamente ter coragem para passar por essa dificuldade. É uma prova escolhida, muitas vezes. Então, são situações. Tudo isso é um projeto para a reencarnação, é programado antecipadamente. Então, nós vemos que ali tem uma responsabilidade muito grande, né, na questão que nós vamos chegar mais adiante para os pais, né? Porque tudo é programado. Os pais, durante o sono, vão para o plano espiritual, vão conversar com esse espírito que precisa reencarnar. Vejam quanto tempo demora. E não é o nosso tempo. Essa programação ela demora muito tempo até nós conseguirmos autorização para virmos a este mundo, né? Então vejam que tem que ter encontros, conversas com esse espírito, aceitação, aguardar os pais se encontrar, nascer os pais namoram, casam, se encontrar. Todo esse processo, tudo faz parte de uma programação reencarnatória do espírito, né? Então existe sim uma programação espiritual, né, para cada espírito. Nada vem sem estar programado, mesmo nas dificuldades, ou mesmo aqueles que vão estar numa situação social melhor, com oportunidades de estudo com mais facilidade. Tudo isso faz parte do merecimento pelas reencarnações anteriores, pela forma como nós vivemos. Nós, nesse momento, desencarnarmos, é isso que nós vamos... É só a gente fazer uma revisão da nossa vida, e é isso que nós vamos fazer no mundo espiritual. Se a gente não faz aqui, lá vai ter. E lá vai ter que fazer mais, um pouquinho mais, atrás das experiências que nós vivenciamos. Então vejam tudo que envolve a encarnação de um espírito, e o Dalpiva comentou sobre o aborto também, que não é o caso, né, do nosso tema de hoje, mas tudo existe uma programação. Então vejam a importância da vida, da valorização da vida, né, nessa encarnação que nós temos, que é uma oportunidade maravilhosa. Tem no livro Nosso Lar o registro do Sigismundo. Missionários da Luz, acho que é, né? Não é do Nosso Lar? É do Missionários da Luz. Missionários da Tu tá bem, Isso, que é a reencarnação dele, né? O projeto. Os pais que tinham dele, o pai ficava resistente, né? Tinha acontecido uma... acho que ele tinha matado Sigismundo. Numa jornada anterior, este casal, ele se apaixonou pela mulher do rapaz e matou o rapaz. E ficou com a mulher. A vida continuou, todos desencarnaram, foram para o plano espiritual. E lá, viram o que o Sigismundo fez. E aí retornaram o casal para o mundo, casaram. E aí estavam para receber o Sigismundo. E o pai falava para a esposa que ele sentia medo da morte. Ele sentia medo da morte. Ele achava que alguém queria matá-lo. E aí a espiritualidade, durante o sono, leva esses espíritos ao plano espiritual e se encontram com o Sigismundo no plano espiritual. E o Sigismundo pede ajoelhado perdão para o pai, né? E aí o pai se acalma e ele é reencarnado. Então olha o planejamento, o tempo de planejamento do plano espiritual para esta reencarnação. A gente não faz ideia, né? Não temos noção. Isso. E uma coisa a gente tem que ter cuidado, às vezes a gente diz, essa eu vou deixar para a próxima. A gente não sabe quando que vai poder, né? Demora. Quando que nós vamos estar nós três aqui reunidos no mesmo período, na mesma cidade, para poder ajustar algumas coisas. Então, tudo que a gente puder fazer agora, de plantar boas coisas, a gente tem que aproveitar. No livro esse que o Dalpiva citou no início, o Nossos Filhos São Espíritos, tem uma pesquisa da doutora Erin Wambach que ela fez, ela é uma americana, né? Sim. Então, ela fez uma pesquisa com 750 pessoas por meio da hipnose. E ela publicou o livro Vida Antes da Vida. E ela relata que 81% dessas pessoas que ela hipnotizou falaram que elas haviam decidido renascer. Então, olha, né? Lá que não tem essa cultura, né? Aqui no Brasil, sim, às vezes a gente até vai dizer, as pessoas são mais propensas a acreditar, né? Nós somos um país mais religioso, digamos assim, né? Mas lá 81% dessas pessoas diziam que elas tinham decidido renascer. Então, é muito importante a gente saber que cada momento que a gente está vivendo aqui é de extrema valia, né?
para nós e para os nossos do nosso entorno. Então, tudo que a gente faz pelo bem, com certeza a gente vai colher um fruto lá na frente, né? Se a gente está plantando para o nosso futuro, é de ser muito importante a gente ter esse cuidado. Porque nós estando no mundo espiritual, nós sabemos o que necessitamos para a nossa evolução, né? Então, por isso que nós estamos na fila do processo reencarnatório, para vencer nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo, que são essas chagas da humanidade. E poucos, conforme o Paulo Vanderlei falou, têm uma reencarnação imposta, em função de serem espíritos extremamente perversos, perversos, né? E que têm já um tempo extremamente longo no plano espiritual e não se melhoram. Então, eles são impostos uma reencarnação para iniciar um processo de evolução. Né? Voltar ao caminho. Porque, segundo os espíritos relatam a Kardec, todos nós um dia chegaremos a espírito puro, né? Desde o do mais terrível criminoso, do mais perverso. Ele é filho de Deus, é filho do mesmo pai, é nosso irmão. Por isso a gente tem que ter esse cuidado de não achar que o bandido bom é bandido morto, né? Ou querer a morte, às vezes, da pessoa que está em... Porque a gente não sabe também quanto que ele vai levar, né? E às vezes um arrependimento aqui, às vezes uma palavra, né? Às vezes até o olhar de não crítico, ou de ficar fomentando essa situação de violência, né? Hoje a gente vive situações de violência muito grandes, né? Sim. As pessoas naturalizaram você ser maldoso, às vezes porque a pessoa tem uma posição A ou posição B, ou porque a pessoa não tem a nossa religião, a gente pode criticar ela ou achar que ela é menos que a gente, né? Então essa posição já é uma posição superada, né? Jesus já pedia pra gente amar o nosso inimigo. Sim. Então não é um ensinamento novo para nós espíritos. Verdade. Então a gente tem que ter esses cuidados, né? Não fomentar essa situação de ódio, de violência, principalmente nós nos dizemos cristãos, né? Sim. Ter esse cuidado. Jesus já disse que a pena de morte vai ser extinta, né? Que a pena de morte é uma excrescência na sociedade, né? E ainda alguém pedindo, se a pessoa é uma pessoa perigosa para a sociedade, que ela seja retirada do convívio da sociedade, mas não eliminada, né? Porque, quiçá, lá no final da existência dele, vai se arrepender, né? Vamos dar um bom dia aqui para os nossos amigos que estão nos acompanhando. A Lia e a sua irmã Andréia. A Ivoneide da Silva, lá do Piauí, diz que está acompanhando nós. Obrigado, Ivoneide, pela companhia. A Salete, a Altina, a Dida. Muito bom dia a todos. E se vocês tiverem alguma questão para comentar conosco, a gente está aqui acompanhando para vocês poderem participar. Dalpiva, qual a importância, então, dessa fase infantil para o espírito reencarnante? A família tem que estar atenta. E o trabalho com o filho começa até antes da gestação, do preparo do casal, quando o casal decide que vai ter um filho. E esse diálogo com o filho, diálogo de amor, de que ele é muito bem-vindo, que ele será muito bem acolhido, inicia-se antes da gestação. Uma vez a mãe e os pais sabendo, eles podem estar conversando diariamente com o filho. Palavras de amor, de carinho, de bem-querência. E o filho nasceu. O filho que vem para nós é aquele que necessitamos para o nosso aprendizado. E é aquele que precisa vir nestas condições, independente da condição de saúde física, de corpo físico. Aquele é um encontro que nós estamos fazendo com espíritos que nos relacionamos anteriormente. Então é importante que nós, pais, saibamos que todos queremos ter um filho lindo, filho forte, mas não é assim. Nós estamos num mundo em processo de desenvolvimento e não sabemos o que fizemos em encarnações passadas. E temos o ser humano tem o período de infância mais longo. São cerca de 7 anos de infância, que é o período em que os pais podem moldar. Ainda é uma massa que pode ser trabalhada. É uma peça que está em construção. É como o oleiro que está fazendo uma peça de argila, né? Ele vai moldando essa argila. Então, este é o período em que nós temos que ter muita paciência, muita consideração, muita resignação no trabalho com esta criança, de cuidado, de atenção,
de explicar, porque às vezes temos que ver que essa criança é um espírito, talvez muito mais velho que nós, ou com dívidas que tem para resgatar. Até porque tem as afinidades, tem os afins e os não afins que vêm, né? Sim. Conosco, né? Sim, os nossos amigos, nossos inimigos. Se esse é um espírito rebelde, de uma inimizade que nós criamos em jornadas passadas, que seja revoltado. Então, nesse momento, os pais têm que dialogar, ter que falar muito em amor, muito em paciência, muito em resignação, e explicar para as crianças. As crianças não entendem nada. Não, compreendem muito bem, compreendem mais do que nós, porque eles já tiveram outras jornadas. Então, nesse aspecto, nós temos que ter, a família tem que ter o cuidado máximo com essas crianças, né? E não adianta os pais se tornarem violentos, usando a força. Outros mecanismos de coerção. Por exemplo, agora é o celular. A criança dá o celular. Mas os técnicos, os pesquisadores, os cientistas estão dizendo que o celular é um mal para a criança. Que você tem que limitar, que até eu vi essa semana na televisão, diz que celular só deve dar para a criança depois de 13, 14 anos. A criança está com o celular com 1 ano. Vai em qualquer lugar que vai no restaurante com a criança, tu dá o celular para ele ficar ali, para você ficar tranquilo. Mas não é essa tranquilidade. A minha responsabilidade como pai é atender aquela criança, é controlá-la, é administrá-la, né? Então eu vou dar um brinquedo que, do ponto de vista técnico, é prejudicial aos olhos, à mente, né? Hoje ninguém mais sabe escrever, porque tem o celular, tem que ter celular, tem que ter notebook na escola. Quando é que eu vou aprender a escrever? Quando é que eu vou aprender a fazer conta, né? É tudo copia e cola. Então, há uma necessidade de nós estarmos atentos a estas questões, né? Também falando dessa importância da infância, tem a bênção da Alpiva do esquecimento do passado, né? Que por mais que há essas situações de afetos ou desafetos nossos do passado, Deus dá essa possibilidade do esquecimento do passado para a gente reencarnar, né? Não lembrando disso, para facilitar aos pais esse trabalho, né? Então a gente vem com o esquecimento do passado, então a importância daquele livro em princípios em branco, né? Uhum. Mas que aos poucos, com o decorrer, vai aparecendo as escritas, né? Então, ali a importância do esquecimento também, e para facilitar para os pais, né? Porque já pensou? A criança lembrar do passado, como é que seria? Seria uma dificuldade enorme para os pais e depois para ela também, lembrando dos feitos do passado, das situações vivenciadas. Então, essa parte do esquecimento do passado é uma bênção divina para um recomeço, né? Para recomeçar, que é um recomeço, na verdade, né? O Raul Teixeira, ele fala que, se eu não me engano, é um Desafios da Vida Familiar, né? Que ele faz vários sobre educação, e nesse ele fala da importância dos pais conviver o máximo possível, da família conviver com a criança o máximo possível, pelo menos até os 4 anos. Porque hoje a gente vê que, devido às situações hoje que a gente se encontra, às vezes uma criança com 6 meses de idade já vai para a creche, né? Então a educação, os exemplos, às vezes é daquelas pessoas que estão ali, às vezes, tentando vencer uma demanda de 20 crianças no cuidado. Então, às vezes, aquele carinho, aquele afeto que ele vai precisar para até ele conseguir vencer uma tendência dele, às vezes ele vai precisar desse carinho, desse acompanhamento que às vezes só o pai e a mãe vão ter, né? Porque aquele sentimento que quem tem a oportunidade de ter recebido um espírito, né, na sua família, sabe que é um amor diferente, aquele que ele tem para com os filhos. Então, é de extrema importância esse tempo de qualidade hoje que as pessoas falam, né? A gente tem esse tempo de qualidade com os filhos e de perseverar. Mesmo hoje, se está na vida adulta, às vezes já numa situação difícil, a gente perseverar. Porque às vezes nessa não vai dar, mas a gente está plantando esse sementinho que sabe para uma próxima, né? Então, a gente perseverar com o filho porque ele está aprendendo. Às vezes parece que não, né? A gente está repetindo diariamente várias vezes as coisas e ele está em situação de aprendizado, né? É como se ele fosse um celular desses de inteligência artificial. O celular, hoje em dia, os celulares eles estão aprendendo nossos hábitos, né? Então eles vão lançando as coisas que mais a gente gosta. E o filho também vai assim. Se a gente vai assim, demonstrando para ele que a gente pode beber, falar de qualquer jeito, ter uma conduta, às vezes, com os nossos amigos e uma conduta, às vezes, dentro da nossa casa, uma conduta na sociedade, ele está vendo isso.
Ele está vendo que a gente pode ser, às vezes, de um jeito e do outro. Tudo isso ele está olhando, ele está tá observando. lecionando, Isso, e a gente está mostrando para ele que aquilo, porque nós somos o exemplo dele, nós somos o espelho, né? Sim. Dessas crianças. Então, a questão da religiosidade, de mostrar como é que é Deus, como é que é essa relação. Ah, eu errei na frente do meu filho? Não, realmente, ó, meu filho, ó, aqui o pai fez errado. Né? Falar para ele isso, reconhecer, porque ele vai errar. Ele não pode achar que... aqui depois a gente vai comentar, mas que os pais são perfeitos, porque nós não somos perfeitos. Né? Ou colocar numa posição muito longe dele, né? Porque daí ele vai achar que é impossível e vai desistir de trilhar esse caminho. Então, essa é de extrema importância, essa fase infantil, porque ele está muito dócil, né? Se a gente disse assim, o Santo Agostinho vai falar, né? Que nós temos que cultivar a criança como se fosse um campo. O que a gente faz com o campo? A gente aduba, prepara, vê quais sementes boas para a gente plantar, vê se o sol é necessário dar mais ou menos intensidade. Então, tudo isso a gente está fazendo ali. E é um aprendizado, porque o pai não tem uma escola de pais, né? A gente vai aprendendo com o decorrer e cada filho é diferente do outro. Então, a gente não pode também aplicar toda a mesma receita para todos. Ou a mesma educação, às vezes, que a gente recebeu dos nossos pais. Que a gente acaba reproduzindo, né? Eu tinha um colega que dizia que tinha um casal que eles tinham 3 filosofias para criar os filhos, que não sabiam qual é que ia usar. Aí tiveram 3 filhos e nenhuma filosofia. Quer dizer, ele falava sempre esse exemplo. Realmente, eu acho que nós, pais, temos que encontrar tempo para os filhos. Tu colocaste bem de que a criança nasce em 5, 6 meses e vai para a creche. Que horas eu vou ter com meu filho? Aí eu chego cansado, vou botar ele dormir já. Quer dizer, tem pais que não vê os filhos, não conversa com os filhos. Ou chega cansado e vai querer assistir o programa de televisão dele. Nós, se somos pais, se decidimos sermos pais, temos que decidir também sermos pais atuantes, pais presentes, pais presentes, pais para acompanhar estas crianças. A educação é da nossa responsabilidade. A escola vai dar o conhecimento, o complemento, o conhecimento, a matemática, a geografia, a física aqui, mas não vai dar a educação. Nós temos que acompanhar os pais na escola. Temos que ver esse filho crescendo dentro de parâmetros morais. Né? E aí também, tu falou de passagem, Michel, é importante que o pai tenha a sua religião, independente da doutrina religiosa. E que esta criança, enquanto estiver sendo sustentada pelos pais, ela tem que frequentar aquela doutrina. Mostrar Deus, né? Mostrar Deus. Nós não estamos mostrando Deus e Jesus aos nossos filhos, sim. É muito triste isso. Então nós temos que mostrar Deus. Tem criança que não sabe o que é Deus, que é de Jesus. Ele acha que o mundo é o mundo e que se encerra aqui. Então há necessidade dos pais estarem vinculados e seguirem aqueles princípios programados da sua doutrina religiosa. Né? Não estamos aqui propondo que vá no centro espírita, não. Na sua doutrina religiosa. Católica, apostólica, católico, evangélico. Porque às vezes na idade adulta pode ser tarde, né? Para aquele irmão conhecer aquela religiosidade, né? Às vezes nem sabe disso. Não vai saber nem o caminho. Nem o caminho disso. Então é importante que os pais tenham esta preocupação também nesse sentido. Vanderlei, continuando, então já entrou um pouquinho no assunto, né? O compromisso dos pais, então, com os filhos, segundo a doutrina. Eu gostaria de só ler uma parte do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 22, item 3, que diz o seguinte, sobre a família, né? Mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem 2 e não um somente, a amá-los, a cuidar deles, a fazê-los progredir. Essa parte do Evangelho, né, ela vem resumir o compromisso dos pais, né, porque... Também fala o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo, que significa fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Esse mandamento, né,
Ele vem nos trazer a responsabilidade com o nosso próximo, independente de quem seja nosso filho, mas o que nós estamos falando é das crianças, desse filho, dessa criança que está conosco. Então, o espírito que chega para nós, ele chega muitas vezes num alto grau de dependência física, moral, biológica e afetiva. Independente do programa reencarnatório do espírito, sempre está voltado ao progresso moral e intelectual. Então, a fase que se inicia na reencarnação, do início, é fundamental para o bom andamento e o desempenho desse espírito na sua existência. Porque a responsabilidade dos pais perante esse espírito que chega é de melhorar na sua condição moral para auxiliá-lo a evoluir, para que ele volte ao mundo espiritual melhor do que ele chegou aqui. E para que ele possa enfrentar o mundo, né? Esse é o aprendizado que ele vai ter, para prepará-lo para enfrentar o mundo. Então, muitas vezes, o Dalpiva comentou muito bem isso, sobre a questão da falta de tempo, né? Muitos pais têm uma grande dificuldade em conciliar por causa dos compromissos. A vida material nos envolve tanto, é trabalho, a gente nem chega em casa ao meio-dia, é toda aquela correria. Então, assim, faz parte da nossa vida material. Mas nós temos que lembrar que nós temos aí pessoas que estão no nosso meio, que dependem do nosso auxílio, da nossa companhia, do nosso exemplo, do nosso amor e da nossa dedicação, para que eles possam prosseguir e vivenciar essa experiência evolutiva, né? Para que eles possam progredir da melhor forma possível. Então, os pais têm que procurar, se tem um pouco tempo, mas aquele pouco tempo que tem, procurar dedicar a esses filhos ao máximo, estar presente, ser amigos. Por quê? Os filhos que não encontram um pai amigo em casa, uma mãe amiga, eles vão procurar fora. Aí fora está cheio de gente querendo fazer amizade com os nossos filhos. Então os pais precisam se preocupar também, é a responsabilidade dos pais, conhecer quem são os amigos dos filhos, com quem ele está andando, né? Qual é o seu comportamento na escola, está respeitando os professores. Então, tudo, o ensinamento todo é importante. O professor, Dalpiva comentou muito bem, é a parte intelectual que ele vai ensinar. E a parte moral é obrigação dos pais, a educação é obrigação dos pais. E a educação, segundo o Espiritismo, são os bons hábitos. Então, tu comentou também, Michel, sobre os bons hábitos, né? Então, que exemplo nós estamos dando aos nossos filhos? É nossa responsabilidade, né? Seu pai é mentiroso, seu pai é corrupto, seu pai é o exemplo, gente, né? Que a gente dá. Como que eu estou agindo na minha casa, na minha família? Eu grito com a minha esposa, né? Eu estou lecionando aos filhos como ele vai tratar a esposa dele no futuro. Então, são os exemplos. O exemplo arrasta. Por mais que os nossos filhos, conforme vão crescendo, eles vão desenvolvendo, vai aparecendo a sua própria essência, né, como espíritos, né, Dalpiva? Sim. Vai até uma certa idade, começa lá na adolescência, ele começa a demonstrar a sua essência. Então, aí está a responsabilidade dos pais, que é uma grande missão, de no início daquela idade, da infância, procurar, né, através da disciplina, do bom exemplo, vendo aquilo que pode melhorar, se tem algumas más tendências do filho, procurar ajudar esse filho, explicando para ele o que vai acontecer se ele continuar daquela forma, porque os filhos são talentos que Deus nos deu. O Dalpiva falou anteriormente que eles não são nossos filhos, eles estão nossos filhos nesse momento. Nós estivemos filhos para os nossos pais. Os nossos pais poderão ser nossos netos, quem sabe, né? Então, assim, nós estamos nesse momento como filhos e eles estão como filhos nossos nesse momento. E com o objetivo de nós fazermos a devolução em determinado momento. Então, como eles são talentos que nos foi dado, porque nós recebemos os talentos segundo a nossa capacidade, né, que nós temos, Deus nos deu esses talentos, né? Se eu tenho 1 filho, 2 filhos, e nos será perguntado: o que fizeste dos talentos que te confiei? Como é que nós vamos devolver esse talento, né? Vai ser perguntado, mas o senhor viu que talento? Sim, é meu filho, eu sei, né? A parábola dos talentos fala muito bem disso. Pedro Bonilha tem uma palestra maravilhosa sobre isso. E aí, nós vamos dizer, tá, mas me esforcei,
né? Fiz de tudo para melhorar, então eu estou desenvolvendo esse talento melhor, está aqui o talento, ó, eu produzi frutos com esse talento, ganhei 2 talentos, aqui os 2 talentos a mais. O que significa isso? Cada um produz segundo a sua capacidade, mas fez produzir, melhorou aquele talento, então está aqui, melhor do que eu recebi. E aí o Senhor vai dizer, vá para a minha direita, no futuro te confiarei mais, né? Então aí tem uma outra possibilidade nesse sentido. Pode ser uma oposto. Chegou lá e o Senhor vai tomar as contas desse talento do filho, e o que ele vai, o que eu vou responder? Ah, tu conhece o filho que tu me deu? Conheço, é meu filho, sei todo o problema. Então fique com ele, tá aí, ó. Tá aí como você me deu. Então o que vai ser respondido? Vá para a minha esquerda. Retirem o talento que já tinha e dê para outro, que foi previdente e que cuidou desse talento. Então vejam que aí tem uma outra situação, né, que nos é dado segundo as nossas obras. Então vejam a responsabilidade, a missão da paternidade e da maternidade. Porque a família é a célula da sociedade. Se hoje nós estamos vendo uma sociedade que nós achamos que está ruim, essa sociedade é o fruto da família. É o fruto. Se as famílias tivessem preocupação com a educação moral dos filhos, quanta coisa mudaria no mundo de hoje? Quantos assassinatos, quantas situações de violência poderiam ter sido evitadas? Não existiriam. Então, o nosso mundo ele vai se tornar melhor quando nós, como pais, nos tornarmos conscientes de tudo que envolve a encarnação de um espírito. Por isso o conhecimento espiritual vem agregar isso para a nossa vida, nos auxiliando para isso. Então, o objetivo da paternidade, essa missão, é auxiliá-los a evoluir. É isso que nós precisamos, porque nós também fomos auxiliados. E seremos futuramente, precisaremos do auxílio novamente. Então, a maternidade e a questão dos filhos é uma grande missão, a paternidade e a maternidade. E é um investimento para a sociedade, né? Porque se a gente está reencarnando e quanto melhor a gente educa essas crianças, quando a gente voltar nessa família, vão estar melhor preparadas aquelas pessoas para nos educar. Então, tudo que a gente está fazendo é um esforço para a gente ir se melhorando enquanto sociedade num todo, né? Cada um está fazendo a sua parte. Se hoje a gente está conseguindo consertar alguma coisinha, quando a gente vier lá com o bisneto, tataraneto, ou quando vier casar com aquela família, vão ter pessoas melhores educadas, melhores preparadas, com melhores exemplos para nos dar, né? Sim, então, todo investimento... É, justamente. E tu falou antes, uma coisa bem importante, Michel. A gente não precisa mostrar que nós somos perfeitos para os nossos filhos. Né? Tem que mostrar que nós temos imperfeições, que nós temos medo, que nós erramos também. Estamos lutando, né, com algumas situações. Que nós, né? Porque eles vão ver de uma forma diferente, né, essa situação. Então, que nós somos espíritos também, evoluindo, procurando ajudar. Porque muitas pessoas acham que, eu vou ter que devolver meu filho perfeito. Não, não é isso. Melhor do que chegou. Esse é o objetivo, né? Se nós fizermos estava me lembrando de que nós fomos criados simples e ignorantes dentro de um processo evolutivo, a caminho da perfeição, a caminho da angelitude. E vamos nos lembrar como eram os nossos antepassados. Eram pessoas mais ásperas, mais brutas, não no sentido negativo, mas dentro desse processo. A vida, né? Fazia da vida, com que as pessoas... Da evolução também, né? Dentro do processo evolutivo. Mas o meu avô foi um, o meu pai foi outro, eu sou outro, os meus filhos são outros. E olhando esta caminhada dessas 3, 4 gerações, a gente vê um processo evolutivo. E como é que a humanidade vai ser uma unidade melhor? Por um decreto do governo? Não. Pela melhoria, pela evolução de cada um de nós. Quando nós extirparmos dos nossos corações, dos nossos sentimentos, valores inferiores e praticarmos esses valores superiores, eliminando o ódio, o desejo de vingança, o egoísmo, nós estaremos contribuindo com a sociedade. Então, nesta criação dos filhos, o Vanderlei falou muito bem, qual é o talento que eu vou devolver ao Criador? Vou devolver um talento melhor. Que ele tenha polido algumas asperezas desse talento. Já estou entregando algo melhor. Já estou devolvendo, cumprindo com a minha missão.
Mas para isso eu tenho que ter esta responsabilidade do cuidado nesta fase inicial da infância e também depois acompanhando e mostrando a ele o caminho que devemos seguir. Estamos nos encaminhando então para os momentos finais do nosso programa. E se você não conseguiu nos acompanhar desde o começo, você pode acessar a página do Facebook Hora Espírita Chapecó e rever desde o início. Agora a gente pede licença para ouvirmos mais uma vez o recado do nosso patrocinador, Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Dalpiva, para a gente seguir então, qual a importância da família então na educação das crianças? É fundamental tudo que nós conversamos agora até aqui, né? Nós destacamos a importância da família na educação das crianças, né? É fundamental a família. A família, embora haja um movimento para destruir os laços familiares, Vou dizer que não é importante, né, Dalpiva? desmanchar estes valores, nós fomos criados homens e mulheres para nos unirmos e oportunizarmos a vinda de novos espíritos aqui, novas encarnações, porque a encarnação só se dá através da união do homem e da mulher. Isso é fundamental. E a família é a célula máter da sociedade, é a célula onde a sociedade vai se formar. Como é que se forma uma sociedade sadia? Pelas famílias sadias. Sadias do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual, da mútua ajuda, da cooperação, todos esses valores que nós temos, né? Então, a família é fundamental. E nós nascemos também no seio da família. Daí ela é fundamental para receber esses espíritos. Educá-los, não do ponto de vista do conhecimento científico, tecnológico, mas do ponto de vista da educação moral, da educação de valores do Cristo, né? Então, não tem por que nós nos descuidarmos desta unidade familiar, né? E nos opormos a essa questão da destruição dos valores familiares, né? Evidente que se alguma união familiar, o casal, tiver em condição de conflito, que isto possa desaguar num conflito mais grave, é preferível que se separe, que cada um continue a sua caminhada, mas que façam essa separação respeitosa, porque os filhos sentem a separação dos pais, sentem muito a separação dos pais, e isso também tem que ser levado em conta. Então não é uma união familiar pelo aspecto da beleza ou do valor financeiro que um dos cônjuges tem, não é isso. O que nos une é os valores do amor, e devemos dar este valor do amor, né? E se o amor foi fruto da união, não há por que a separação. Então, a unidade familiar é onde Deus nos coloca, cada um de nós. Nós tivemos no seio dos nossos pais, os nossos pais no seio dos seus pais, para este processo evolutivo. Então, a família é fundamental no movimento. E mesmo as uniões homoafetivas, né? Às vezes as pessoas hoje têm já tecnologia para, às vezes, ter o filho, né? A gestação, ou adotar um filho. O Espiritismo incentiva porque é naquela união, porque a família ela se une por laços de afeto. Sim. Não do ponto de vista sexual, né? Às vezes, o início até pode ser, às vezes, um interesse físico, né? Mas ele vai amadurecer e se espera que os casais se formem pelo amor. Porque é através desse amor que os filhos vão ser educados. Sim, né? Sim, no amor. E aí a gente tem que ter o cuidado também, às vezes, se acontecer uma separação, de não trazer os problemas dos adultos para as crianças, porque as crianças não têm nada a ver. Então, lembrar às vezes, quem sabe, se hoje aquela pessoa já não é a mesma que a gente conheceu lá no início da relação,
que ela possa não ser criada uma imagem negativa, para às vezes a pessoa até se desincentivar a criança, né? Dizer, não, mas aquilo ali vai acontecer comigo também, ficar com medo até de se relacionar, né? Achando que vai ser reproduzida aquela situação. Então, ter o cuidado de como você vai falar daquele ente que às vezes foi um grande amor seu, para aquela criaturinha que está ali em desenvolvimento, né? Ter esse cuidado, às vezes, né? De não criar essas situações difíceis. E uma coisa importante para lembrar, falando da importância da família, é de todos da família, né, Dalpiva? A gente fala, todos os membros da família, né? Porque a gente está falando de pai e mãe, mas é todas as pessoas que fazem parte da família. O exemplo que estão dando, os irmãos, né? Tios também, toda a família, envolve toda a família, né? Porque aí tem um exemplo de toda a família. Os irmãos também têm que auxiliar, porque estão ali também para se auxiliar, né? Dando bons exemplos, né? Para as crianças e tal. Então, é bom lembrar isso, né? Há um ditado africano que diz que para educar uma criança nós precisamos de toda a comunidade. Porque a criança está observando o entorno, né? O entorno. Então, para educar uma criança, não é só a família, é toda a comunidade. E se a gente tem uma comunidade saudável, por certo, nossas crianças vão se desenvolver melhor, né? E aí também a gente tem que ter esse cuidado, às vezes a gente não comentou, né? De não tornar o filho também ter uma rotina, às vezes, mais pesada do que a gente trabalhando, né? Às vezes a criança tem curso de não sei o que de manhã, curso de não sei o que à tarde, de noite ela tem não sei o que. Deixar o momento dela brincar também, né? Isso, porque ela precisa desse período para se desenvolver, né? As questões dos gostos, né? Ela tem que ter um momento livre dela para ela brincar. E que seja um brinquedo sadio, né? Não um brinquedo da televisão e nem do celular. Sim. Que seja um brinquedo que... nós todos brincamos de carrinho, de rodimã, de correr, de andar de pé descalço. Agora não pode. Né? Então, temos que ter esse momento de dar para a criança esse tipo de brinquedo. De momento da criança, isso, né? A pedagogia fala que é através da brincadeira que ela vai mostrando as tendências dela, né? E aí a gente vai podendo observar ali, né? Brincando junto com ela, ou vendo a interação dela para o desenvolvimento. Por mais que haja toda a mudança no mundo, que muita coisa mudou, não é mais a nossa época, né? Da Dalpiva tua, nem a minha, né? Do Michel, né? De quando era criança. Mas por mais que tudo tenha mudado, tudo tenha evoluído, não podemos perder a essência da moral, que é o mais importante, né? Do ensinamento moral, da justiça, do respeito. Então, assim, mudou as coisas, a gente se adapta, mas não pode perder a essência, não pode perder as rédeas do principal, né? E temos que saber, como pais, que nós recebemos no seio da nossa família espíritos que às vezes são devedores, espíritos que são difíceis, mas estão colocados sob a nossa tutela porque temos condição de recebê-lo. Deus não colocaria um peso, conforme o Vanderlei falou antes, maior do que os nossos ombros podem carregar. Então, se vem algum espírito difícil de lidar, temos que ter e buscar amparo, ajuda de profissionais para podermos nos desvencilhar com vitória sobre esse espírito. Mas sempre sabendo que o amor é o que constrói. Um mecanismo bom quando a gente está tendo essa dificuldade, às vezes, de relação, é você conversar quando ele está dormindo, porque ali é o espírito que está escutando. Justamente. Não é a criança. Sim. E aí você fala, olha, está sendo difícil, vamos tentar ajustar, porque é o espírito, né? Aquele milenar que está ali escutando. Então, ter esse carinho, né? Fazer a oração, o hábito da oração, né? De falar com esse irmãozinho, porque com certeza a gente vem para a Terra para se melhorar. Então, se está sendo difícil hoje, não quer dizer que amanhã vai ser também difícil. A gente vai de degrau em degrau, né? As coisas não tomam. Bem lembrado, Michel, de os pais falarem com os filhos quando estão dormindo. Que está dormindo é o corpo, o espírito está liberto. Amigos, nós vamos chegando no final do nosso programa, passa rápido, né? Quando a conversa é boa. A gente quer agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam aqui, que estiveram conosco no estúdio, o Dalpiva. Obrigado, Dalpiva. Obrigado, Rafael, e um abraço fraterno a todos os nossos ouvintes. Nosso amigo Vanderlei. Obrigado a todos que nos acompanham, um abraço a todos e um bom final de semana a todos. Agradecer aos nossos ouvintes queridos que todos os sábados nos acompanham, a equipe da rádio pelo apoio, e a gente deseja um maravilhoso sábado aí. Um dia de a gente agradecer também a nossa mãe Maria, né? Que está sempre conosco, nos apoiando, nos amparando lá no plano espiritual. Muito obrigado, um bom final de semana a todos.
Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade